boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos, nos sintamos acolhidos pelo seu amor, embalados por esse momento artístico, inspirados por ele, possamos manter essa sintonia elevada, a fim de que a espiritualidade superior, nossos amigos, benfeitores, que sempre se fazem presentes, onde dois ou mais corações se reúnem em nome do Cristo, possam encontrar espaço, abertura em nossa mente e em nossa alma para a semeadura do bem e da luz. Melhorou? Melhorou. Beleza. Gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre uma alegria estar entre corações tão queridos nessa cidade, que já faz parte também do nosso coração. Sigo orando para que Jesus nos fortaleça e inspire nesse trabalho tão bonito de divulgação e de união que uma semana, um momento como este, proporciona para a cidade e para toda a região. É isso que nós fundamentalmente buscamos enquanto cristãos. E aproveitando a temática geral do evento e o Sesc Centenário do livro A Gênese, queríamos seguir nós por essa linha de reflexão, pensando um pouquinho acerca dessa frase lapidar de Jesus, que será hoje o nosso norte de reflexão. Deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos, os meninos, e não os impeçais. Lembrando da obra Gênese, que nos fala em seu último capítulo da construção desse porvir, da construção de uma nova humanidade, uma nova geração, que certamente terá uma infância, na construção ou no investimento nesses pequeninos, um dos seus fundamentos principais. E é isso que hoje buscaremos aqui refletir na condição de aprendizes, de espíritos em eterno aprendizado, buscando pensar melhor como temos lidado e investido com estes pequeninos, com essas sementinhas que Deus confere a nós, à humanidade como um todo, para a construção, para um prelúdio ao porvir. Então, recorrendo a essa frase de Jesus, me recordo de uma mensagem de Emmanuel em que ele vai comentar justamente essa fala do Mestre. Essa mensagem encontra-se no livro Coletânea do Além, no capítulo 1, muito sugestivamente intitulado A Criança é o Futuro. E ele vai dizer em determinado momento que a fala de Jesus, como temos aprendido na boa parte do Evangelho, se não na totalidade, não se destinava apenas às circunstâncias que o envolviam ali naquele momento. Se lembrarmos bem da passagem que está narrada no capítulo 19 de Mateus, os discípulos de Jesus colocam-se como barreiras, como impedidores, impedimentos, para que as criancinhas que ali estavam, sedentas por se aproximar de Jesus, talvez por já sentirem toda a sua pureza, a vibração daquele ser, os discípulos as impediam. E é então que Jesus profere essa frase, dizendo: deixam que venham a mim. Coloca sobre elas as suas mãos, as abençoa e segue adiante. Claro, a fala de Jesus tinha um sentido naquele contexto, mas ela se expande para muito além. Não falava Jesus apenas de um acontecimento local, no tempo, no espaço. Falava ele de um longo processo. Falava ele de um dos fundamentos da construção desse novo reino, desse porvir da humanidade. A sua fala, portanto, se estendia séculos afora e haveria de alcançar a nós hoje, como aqueles que virão depois de nós, orientando-os quanto a essa importância no trato com a infância, no trato com esses seres que voltam à experiência terrena, sedentos de renovação e de progresso. Por isso diz Emmanuel que sabia Jesus, quando pronunciava essa fala, que por muitos séculos ainda, enquanto não formos uma civilização já regenerada, quem sabe seremos um dia uma civilização já feliz, seria essa uma das questões capitais da nossa vida, enquanto sociedade, enquanto coletividade. Por isso diz Emmanuel que Jesus, ao pronunciar essa frase, pensava nesse trabalho do porvir e falava que por muitos séculos ainda a questão fundamental, a questão central das criaturas estaria moldada pelas necessidades educativas. Em outras palavras, Emmanuel quer dizer que ao pronunciar essa frase,
Jesus exaltava para nós a importância fundamental, essencial, da educação como elemento único na construção de novos tempos. Claro, de uma educação entendida à luz do Evangelho, entendida à luz dos valores apresentados pelo Evangelho, para a qual só agora temos começado a despertar. Por isso, complementa Emmanuel em seu texto, dizendo que essa exortação de Jesus alcançava, na verdade, todos aqueles, de qual de nós não será, todos aqueles que estamos em algum nível incumbidos com a responsabilidade da educação espiritual, nos quadros evolutivos da Terra. Para que cada um de nós se colocasse não como impedimento, mas como estimuladores nesse processo de educação. Para que cada um de nós não se colocasse como barreiras à mente humana na busca pelas verdades fundamentais. Pelo contrário, que fôssemos nós aqueles tuteladores, aqueles inspiradores, para que a mente humana pudesse alcançar esses recursos de renovação. Então ela alcança a todos nós que em algum grau, algum nível, tenhamos a função educativa. Com as crianças que estão em nosso lar, com aquelas que um dia haverão de fazer parte da nossa família, com aquelas que encontramos na casa espírita, na rua, seja onde for. Porque se não há só apenas a paternidade consanguínea, existirá também a paternidade espiritual, aquela que molda os caracteres, aquela que influencia, aquela que inspira, aquele exemplo que arrasta, que cativa. Em algum nível, portanto, todos somos educadores. E quando falava dessas pequeninos, dessas criancinhas, não falava Jesus apenas daqueles que no corpo físico estão na condição de crianças. Falava também naqueles que, em termos de consciência, estavam a dar os seus primeiros passos no entendimento das leis divinas, no conhecimento de si mesmo, e na construção de uma vida espiritual. É que João Evangelista, por exemplo, vai nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando comenta essa passagem, no capítulo 8, no item 18, quando ele diz que ali por criancinhas não se referia Jesus apenas às crianças no corpo físico, mas também às mentalidades que estão ainda a desabrochar para a vida do Espírito, para a vida real. Convidando-nos, portanto, a pensar a nossa ação. Temos sido nós impeditivos ou estimuladores? E é importante que se frise, ao longo de toda essa nossa reflexão aqui nesta noite. Não falamos no sentido de olharmos para trás e vermos os equívocos e ficarmos a lamuriar. O passado já foi, o que foi feito está feito. Falamos no sentido de olhar para o presente, porque espíritos imortais que somos, seremos ainda muitas vezes pais, mães, educadores, orientando-nos agora, informando-nos agora melhor do qual seja essa tarefa, poderemos não só fazer melhor mais adiante ou agora, como também inspirar, informar, orientar, amparar a outros que se veem às voltas com essa tarefa tão nova. Então não falamos aqui para trazer ao nosso coração um sentimento de culpa de qualquer forma, pelo contrário. Falamos apenas para enriquecer o nosso cabedal espiritual diante do futuro grandioso que nos aguarda. Para que mais informados possamos melhor desincumbir-nos da tarefa que todos recebemos de educar, de instruir, de aproximar consciências e seres das verdades divinas e permitir ou amparar, inspirar, propiciar a sua libertação espiritual. É nesse sentido que aqui falaremos com o foco principal na infância. Na infância. E logo somos convidados a meditar o porquê dessa importância da infância. Porque Jesus confere tamanha importância a isso com essa sua fala? Porque vemos tantos espíritos nos falarem acerca disso? Da importância do lar, da missão da paternidade, da maternidade? Porque vemos Emmanuel nos orientar quanto a isso e tantos outros espíritos. E recorremos, claro, àquele que é o nosso livro basilar, o Livro dos Espíritos, que em sua questão 383
já nos traz um dos fundamentos, um dos porquês dessa importância em se investir na infância. Porque estávamos lá no mundo espiritual. Todos nós estávamos lá. Creio que a grande maioria de nós aqui já minimamente consciente de que precisávamos nos renovar, de que precisávamos nos aperfeiçoar. Intentávamos, aspirávamos, sonhávamos com a oportunidade de voltar ao mundo, de voltar à vida, de facear novamente os problemas, os desafios que em outrora havíamos caído. Ansiávamos ter novamente a oportunidade de ter um corpo e de vivenciar a experiência transformadora da vida na matéria. Era isso a condição de muitos de nós há alguns anos atrás. Perante a eternidade, um piscar de olhos, mas lá estávamos, ansiando por esse momento. Porque é para isso que viemos para cá. Relembrando da questão 167 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a finalidade da reencarnação, os Espíritos são sucintos: expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Para cá voltamos, então, principalmente para lidarmos com as consequências daquilo que outrora fizemos, com humildade, com mais maturidade, com coragem, mas também para progressivamente podermos nos aperfeiçoar. Essa é a finalidade suprema para o qual foi estabelecida esse portal entre os dois planos, pelas vias do nascimento e da infância. Melhorarmos. Não podemos nunca perder isso de vista. Porque entender melhor o nosso papel diante da infância passará pelo entendimento da finalidade última da existência na Terra. Lembrarmos que aqui estamos para ampararmos, incentivarmos uns aos outros ao melhoramento espiritual. Essa é a finalidade central da existência. E é por meio disso que temos que basear tudo o que mais aqui fizermos. A partir desse entendimento, portanto, vamos poder compreender melhor a outra questão do Livro dos Espíritos, que agora sim irá nos falar da infância, que é a questão 383. Quando Kardec pergunta, então, qual a utilidade de se passar pela infância? Porque poderíamos pensar, é uma pergunta sensata, por quê? Tem que aprender tudo de novo, começar tudo de novo, aprender o alfabeto de novo, a fazer as continhas de novo, aprender a caminhar de novo. Mas quanto mais a gente estuda a lei divina, isso é belo, mais a gente percebe a perfeição. Não há nada que Deus tenha estabelecido que não seja o mais perfeito, o mais belo, dentre todas as possibilidades que possam existir. E não seria diferente no caso da infância. É certo que esse estado se transforma na medida em que os planetas e os espíritos vão amadurecendo, crescendo na grande jornada evolutiva. Nos orbes superiores ao nosso, a infância é diferente da nossa, mais breve, mais curta. Porque a sua utilidade agora é outra. A utilidade que ela tem em nosso planeta é ainda uma diferente dessas. Porque se a finalidade para a qual viemos aqui é melhorarmos, quis Deus que, sobretudo em mundos como o nosso, a infância fosse esse período de adaptação. Fosse um período de adaptação do ser à nova existência. E, portanto, um período que, justamente por essa adaptação, em que ainda não incorporamos tudo que do passado vem, todas as tendências, estivéssemos mais maleáveis, acessíveis ao cumprimento ou à consolidação dos propósitos de renovação que trazemos no mundo espiritual. Por isso dizem os Espíritos na resposta a essa questão 383, encarnando com o objetivo de aperfeiçoar-se. Vejam, recorrem ou lembram-se do objetivo fundamental. Encarnando-se aquele novo ser, naquele corpinho, com o objetivo de aperfeiçoar-se, encontra-se nesse período mais acessível às impressões que lhe chegam. No sentido de lhe adiantar o progresso, a ascensão.
tarefa que compete àqueles que foram incumbidos de educá-lo. Veja que resposta fantástica. Criou Deus um momento mais específico, um momento mais propício, para que aquele serzinho mais maleável, como uma argila ainda mais maleável em nossas mãos, pudesse realmente, com o amparo daqueles que receberam essa incumbência, consolidar um pouco mais as resoluções de renovação e transformação que fez no mundo espiritual. Esse é o papel da infância, primordial. Esse momento, esse período, que nos dirá Emmanuel, sobretudo aquela primeira infância, em que o espírito, ainda vivendo mais no mundo espiritual, traz mais vivos no seu coração, no seu sentimento, aqueles propósitos de melhoria. E daí a importância capital de aproveitarmos estes momentos. O que nos dirá Emmanuel na questão 109 do livro Consolador. Que passado esses momentos, torna-se mais difícil a renovação e a transformação de hábitos. Não de todo impossível, jamais o será. Mas esse é o momento que Deus estabeleceu assim, para que fosse justamente esse mais aproveitado, com maior cota de investimento de todos aqueles que receberam a tarefa educativa. Essa é a finalidade da infância. E por isso, na questão seguinte, mais adiante, questão 385, Kardec traz toda uma sorte de considerações, assim como os Espíritos, nos falando da providência divina que faz daquele ser um ser aparentemente tão indefeso, tão terno, carecente de todo o amparo, de todos os recursos, para que isso fosse no coração daqueles que o recebem, daqueles que o têm sob sua responsabilidade, um estímulo a mais, para que se dedicasse com todo o seu coração, com toda a sua força, a moldar nele novos valores, a aproximá-lo um pouco mais de Jesus. Porque, em última instância, isso será educar à luz do Evangelho. Fazer com que os traços do Cristo possam ser um pouquinho mais vistos naqueles que educamos. Para que, quando se olhe para Ele, sobretudo para a sua vida, possa se sentir um pouquinho mais perto de Jesus. Possa se sentir um pouquinho mais próximo ao lado de Jesus. Por isso, é a criancinha revestida de todo aquele aspecto de brandura, de ternura, muitas vezes escondendo todas as suas tendências e dificuldades que traz do passado, a fim de, mais ainda, favorecer a renovação. É assim que os pais, ou aqueles que receberão a sua tutela, têm essa oportunidade ímpar de ali aproveitar aquele momento para consolidar isso. Como? Cognitivamente? Não. Sobretudo nessa etapa, a linguagem a ser lida e entendida por esses serzinhos, a linguagem da exemplificação, a linguagem da vivência, da interação. E é aí que precisamos repensar melhor a frase de Jesus quando diz: cuidado, para que não sejamos nós os impedidores, para que esse serzinho que anseia a renovação não esbarre em nós como limitantes, como barreiras, obstáculos ao Jesus que ele anseia. Daí a importância, sobretudo nesse momento, de uma exemplificação, de uma transformação em nós, que haverá, claro, de repercutir naquele pequenino mundo em formação. Por isso dirá André Luiz no livro Sinal Verde, capítulo 14, ante os pequeninos: a mente infantil sempre nos devolverá no futuro aquilo que a ela dermos. Porque toda criança é um mundo espiritual em construção e reconstrução, solicitando material digno a fim de que possa se consolidar. De onde haverá ela de tirar esse material para se consolidar nessa nova experiência? De nós, aqueles que estamos ao seu redor. Da importância de sermos não impedimentos, mas auxiliares. E por isso dirá Jesus no seu livro, ou no Evangelho de João, capítulo 10, quando nos fala da condição do bom pastor, isto é, daquele
que assumiu a tarefa de condução de almas, um dos seus atributos, o primeiro deles, o mais fundamental, a educação, a condução de almas, é um compromisso de vida inteira, de vida completa, de transformação por inteiro. Porque o bom pastor, dirá ele, dá a vida pelas suas ovelhas. Isto é aquele que já entendeu que toda a sua existência deve estar comprometida a essa finalidade, a essa missão que lhe foi incumbida, como uma das mais nobres missões que Deus pode dar a uma criatura. Ele dá, portanto, a sua vida, isto é, entende que aproximar aquela consciência do Criador, levá-la ao Cristo, envolve uma série de transformações, renúncias em sua vida, que deve estar a serviço dessa causa tão nobre. Por isso diz-nos também Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, na sua bonita mensagem do capítulo 14, ó espíritas, compreendei agora a finalidade da humanidade, a grandiosa finalidade da humanidade. Quando produzis um corpo, estejais conscientes que a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Olha o que ele está dizendo. Qual o fim da humanidade, gente? Todos nós, enquanto coletividade humana, essa é a grande finalidade. Renovação, progresso, auxílio mútuo, estímulo mútuo na senda luminosa que todos temos a trilhar. Qual outro dever, qual outro objetivo será maior para quem já está consciente da realidade da vida imortal do que este, o de aproximar uma alma do Cristo, o de Deus? É isso que ele está a nos dizer. O que nos faz redimensionar uma série de coisas quanto às finalidades máximas ou centrais da nossa existência aqui. Repensando o que seja educar e repensando qual seja o nosso papel na construção do porvir. Porque eu me recordo aqui também da questão 582, se não me falha a memória, quando Kardec pergunta aos benfeitores acerca da paternidade ou da maternidade, se seria uma missão. E os Espíritos respondem, das mais altas. Uma missão que envolve ao mesmo tempo grandes deveres, mas também uma responsabilidade muito maior do que o homem pensa com relação ao futuro. Com relação à construção dessa nova sociedade, porque eu passo a entender que essa nova sociedade do porvir, essa nova geração, começa naqueles que estão sob a minha tutela. Talvez não na paternidade consanguínea, mas na paternidade espiritual. Começa ali. É ali que se começa a exportar para a sociedade um novo estilo, um novo molde de ser humano. Porque essa é a ideia que tem Paulo dos novos tempos. Seres agora formados ou moldados à luz dos valores de Jesus. Essa é a nova geração. Não necessariamente de corpos. Uma nova geração de seres agora moldados à luz do Evangelho. Dos valores do Evangelho. Então eu passo a perceber a importância daquilo que eu estou construindo, que vai logo ali mais adiante desaguar na torrente, no seio da sociedade. Me recordando aqui também da questão 685A do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos convida a essa reflexão. Quando se pensa na aluvião de indivíduos, isto é, na enxurrada de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da sociedade, sem princípios, sem freios, e entregues aos seus próprios instintos, é de se espantar os resultados que aí vemos. Ou seja, seres que nasceram, que foram moldados ali, na célula fundamental da sociedade, e que lá foram lançados sem os recursos para se protegerem das armadilhas que lá encontrarão. E acabam então cedendo aos velhos padrões,
repetindo as velhas posturas que ansiavam tanto renovar, porque não receberam as ferramentas para adentrarem nessa sociedade como aqueles que a renovam e não são por elas moldados. Como aqueles que a transformam, não são por elas transformados. É dessa educação que haveremos de pensar como a casa, nossa casa, como aquela que é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Na definição de Jesus, no capítulo 1 de Jesus no Lar. A nossa casa é uma exportadora. A nossa casa espírita é uma exportadora. O nosso lar é exportador. Exportam os caracteres à sociedade. E a grande pergunta que temos de nos fazer é: que tipo de caracteres tem cruzado as portas do nosso lar, da nossa casa, todos os dias em direção à sociedade? Aqueles que a transformarão ou aqueles que serão por ela captados? Porque os padrões que aí se cultiva, temos visto nos sintomas mesmo que a sociedade mostra, que não são saudáveis e que precisam urgentemente serem renovados. A questão é: estamos lançando na água ainda contaminada água pura, renovada? Só assim ela poderá se purificar. E é nesse tipo de educação que aqui Jesus nos convida a investir, como diz também Leon Denis no seu livro Depois da Morte, capítulo 54, quando nos fala de educação. E vem ele dizer: moldam-se as gerações novas a partir da educação. Se ansiamos por uma nova sociedade, comecemos por novos indivíduos. Daí a importância capital da educação, sobretudo na infância. Nesse período mais propício de moldar esses caracteres. Acontece, diz Denis, que dedica-se muito a educar elas apenas no sentido de ilustrar-lhes o cérebro, de desenvolver-lhes as faculdades brilhantes, mas não se trabalha ainda nelas, com já louváveis exceções, as virtudes, o ideal, os valores que são os únicos capazes de construir algo sólido para o porvir. Não basta, diz Denis, a ciência. É preciso falar da ciência do Espírito também a esses seres. Porque dia virá na Terra em que consideraremos tão importante quanto aprender a ler, escrever, aprender a amar, aprender a perdoar. E nossas problemáticas, na verdade, derivam toda desse descompasso ainda entre a ilustração do cérebro e da inteligência e a obscuridade do coração. Então, diz Denis, aprender-se a controlar-se, a ter consciência de si como ser racional, como espírito imortal que se é tão fundamental quanto aquilo que se aprende aqui. Só alcançaremos esse patamar no dia que amor, perdão e humildade forem disciplinas tão importantes no currículo como todas as demais, ou até mais do que elas. É dessa educação que falamos. Só que estamos tão dedicados, mesmo nós, muitas vezes, já informados da vida espiritual, das realidades divinas, estamos tão preocupados em formar profissionais de sucesso, sem desmerecer isso, fundamental, em formar indivíduos, homens e mulheres, que serão no mundo, ou terão no mundo sucesso, renome, reconhecimento, mas temos esquecido, às vezes, e tantas vezes, que mais do que tudo isso será balde, se não formarmos homens e mulheres de bem. Que muitas vezes serão pelo mundo desprezados, desconhecidos, mas que adentrarão o mundo espiritual, fim dessa existência, como heróis, como vencedores, porque daqui saíram, lembrando do objetivo primordial, melhores. De que adiantará todo o progresso, todas as conquistas, a herança material, muitas vezes fonte de brigas, se não prepararmos almas que daqui saem mais perto de Jesus. Deixar vir a mim as criancinhas. É disso que Jesus nos fala. Como nos dizer que está aí, ou estão aí, as bases do porvir. As bases de um novo tempo. Trazendo para cada um de nós essa reflexão: puxa, já que agora entendi a influência que tenho naqueles que me cercam, sobretudo nesses, sob a minha tutela, como eu tenho agido
que valores tenho cultivado e no que estou preocupado em exportar da minha casa, do meu lar para o mundo, apenas um profissional de sucesso ou, acima de tudo, um homem de bem. Porque, gente, o homem de bem será um profissional de sucesso. Não tenho dúvidas disso. O homem e a mulher de bem serão, por consequência, bons profissionais. Mas nem sempre os bons profissionais para o mundo serão homens e mulheres de bem. Então a gente precisa dar esse upgrade no entendimento da educação, do que seja educar, ensinar cada ser a se conduzir como espírito que aqui está de passagem com essa finalidade maior: transformar-se, melhorar-se. Mas quero aqui trazer um exemplo de como muitas vezes esse processo em que nos colocamos como impedimentos, como barreiras a essas consciências para que se aproximem de Jesus é muito mais sutil do que possamos imaginar. Como muitas vezes são pequenos hábitos, são pequenas posturas que cultivamos sem meditar mais profundamente nelas, que acabam por funcionar como esse impedimento. Há aquela consciência que acesse o amor, a humildade, os valores do Evangelho de Jesus. E quem vai nos levar a refletir sobre isso é o próprio Kardec, num artigo muito interessante, que está na Revista Espírita de fevereiro de 1864, intitulado Primeiras Lições de Moral da Infância. Em que ele começa dizendo assim: de todas as chagas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de extirpar. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais alimentada pelos mesmos hábitos de educação. Em outras palavras, diz ele que a nossa educação, ainda muitas vezes nos moldes em que é feita no mundo hoje, alimenta o egoísmo. Ensinando os pequeninos desde a mais tenra infância que devem apenas competir entre si, ao invés de ensinar a colaboração, o trabalho em equipe, incentivando-os a buscar os louros do mundo, esquecendo de desabrir os horizontes das glórias eternas. Enfim, tem-se a impressão que, desde o berço, a gente se esforça para excitar certas paixões que mais tarde se tornam uma segunda natureza. E nos admiramos dos vícios da sociedade quando as crianças o sugam com o leite. É forte aqui. Porque às vezes é esse o alimento que as damos. Quando as ensinamos, por exemplo, dentro da própria instituição família, a pensar apenas em nós ou nos nossos e não em todos. Por isso dizem os Espíritos na questão 914 que um dos objetivos da educação é inclusive renovar as instituições que entretêm e excitam o egoísmo. Às vezes na nossa família, às vezes na escola, às vezes as leis, as instituições todas. É também um papel da educação, mas ela precisará começar dos indivíduos até que chegue lá. E já temos, graças a Deus, benditas e louváveis exceções, pululando aqui e aí de uma nova educação, um alvorecer, a começar por essa educação, digamos, pioneira, que o Espiritismo vem há um bom tempo já investindo na infância. Essa educação do Espírito, preparando os seres para a imortalidade, como já bem compreendia no início do século nosso querido Eurípides Barçanufo. Talvez um desses apóstolos, sem dúvida um desses apóstolos da educação com Cristo. Mas então, Kardec, pedagogo que era, traz-nos um exemplo para ficar mais palpável. Ele diz assim: numa família do nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos, de rara inteligência, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Ou seja, é um pouco caprichosa, chorona, teimosa, e nem sempre agradece quando lhe dão alguma coisa, o que os pais levam a peito corrigir, porque fora desses pequenos defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Vejamos como eles agem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza. Veja, essa leitura que aqui faremos é apenas no sentido de ganharmos discernimento, para ver como essas pequenas
coisinhas do dia a dia, às vezes, são justamente os impedimentos para que eles possam chegar efetivamente a Jesus. Certo dia trouxeram um doce à criança. E como de costume lhe disseram, tu o comerás se fores ajuizada. Primeira lição de gulodice. Quantas vezes à mesa não acontece dizerem a uma criança que não comerá tal guloseima se chorar? Dizem isso, faz isto ou faz aquilo e terás creme, ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança é constrangida, não pela razão, mas tendo em vista a satisfação de um desejo sensual que incentiva. Estamos falando aqui de Kardec, discípulo, nunca esqueçamos, de Pestalozzi, aquele que foi, sem dúvida, um desses basilares, um desses apóstolos da nova educação que agora vem sendo compreendido. É ainda muito pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que darão a sua parte a uma outra. Aqui já não é só a gulodice que está em jogo, é a inveja. A criança fará o que lhe pedem, mas não só para ter, mas para que a outra não tenha. Não tenha, perdão. Querem lhe dar uma lição de generosidade? Então dizem, dá esta fruta ou este brinquedo a alguém. Se ela recusa, não deixam de acrescentar, para nela estimular um bom sentimento. Eu te darei um outro. Assim, a criança só se decide a ser generosa quando está certa de nada perder. Veja como é sutil, gente. É muito sutil. E o objetivo justamente de estudarmos, de meditarmos, de nos abrirmos ao Evangelho é ganharmos discernimento que nasce do amor e da sabedoria, para que possamos melhor ver esses pequenos detalhes, essas pequenas semeaduras, a fim de aperfeiçoá-las, de corrigi-las. E ele segue dizendo, um dia, testemunhamos um fato bem característico deste gênero. Era uma criança de cerca de 2 anos e meio a quem tinham feito semelhante ameaça, acrescentando, nós o daremos ao irmãozinho e tu não comerás. E para tornar a lição mais sensível, puseram a porção no prato deste. Mas o irmãozinho levou a coisa a sério e comeu a porção. Ele não estava entendendo qual era a dinâmica do jogo. Ingênuo foi e comeu. À vista disso, o outro ficou vermelho. E não era preciso ser pai ou mãe para ver o lampejo de cólera e de ódio que brotou dos seus olhos. A semente estava lançada. Poderia produzir bom grão? Voltemos à menina da qual falamos. Como não levou em consideração a ameaça, sabendo por experiência que raramente a executavam, desta vez os pais foram mais firmes, pois compreenderam a necessidade de dominar esse pequeno caráter e não esperar que a idade lhe tivesse feito adquirir um mau hábito. Diziam que é preciso formar as crianças desde cedo, máxima muito sábia, e para pôr em prática eis o que fizeram. Eu te prometo, disse a mãe, que se não obedeceres, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira criança pobre que passar. Dito e feito, desta vez não cederam e lhe deram uma boa lição. Assim, no dia seguinte de manhã, tendo sido avistada uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar. Obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma lhe dar o seu bolo. Acerca disso, elogiaram a sua docilidade. Moralidade, a filha disse, se eu soubesse disso, teria tido pressa em comer o bolo ontem. Fixou-se bem a lição. E todos aplaudiram esta resposta espirituosa. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas lição de puro egoísmo, da qual não deixará de aproveitar outra vez, pois agora sabe o que custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde essa semente, quando, com mais idade, a criança fizer a aplicação dessa moral em coisas mais sérias que um bolo. E quando não for um bolo? E quando for um recurso público? Sabem-se todos os pensamentos que este único fato pode ter feito germinar nessa cabecinha? Depois disso, como querem que uma criança não seja egoísta quando, em vez de nela despertar o prazer de dar e de lhe representar a felicidade de quem recebe, impõe um sacrifício como punição? Não é inspirar aversão ao ato de dar e àqueles que têm necessidade? E mais adiante ele conclui, assim se acha inoculado desde a mais tenra idade o vírus
da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, das paixões, uma palavra que são, e com razão, consideradas como as chagas da humanidade. É preciso ser dotado de uma natureza excepcionalmente boa para resistir a tais influências produzidas na idade mais impressionável e onde não podem encontrar o contrapeso da vontade nem da experiência. Então nós lemos aqui só para percebermos a sutilidade do que envolve esse processo de educação. E mais adiante, nesse mesmo artigo, Kardec, portanto, irá falar da importância do Espiritismo como esse recurso novo de compreensão que se abre aos nossos olhos e à nossa ação, para podermos melhorar esse processo, melhorar essa sementeira, agora mais conscientes do que ali temos diante de nós. Não uma tábua rasa, não um papel branco, mas um serzinho, que traz em si muitos potenciais, muitas virtudes na forma de sementes, mas também ervas daninhas a serem o quanto antes arrancadas. Como frestas, como abas pontiagudas a serem buriladas. Ensinando-nos a enxergar, portanto, aquele ser como um espírito em evolução, dando-nos melhor consciência do trabalho e do que seja educação. Podemos cada vez mais, com o auxílio dessas ferramentas, aperfeiçoar a nossa ação. Preparando agora sim espíritos, cidadãos, homens, mulheres de bem no porvir, e contribuindo assim para a construção dessa nova sociedade que todos nós ansiamos. Por isso, gostaria de recorrer também agora a uma mensagem de Emmanuel que se encontra na revista Reformador, de outubro de 1964, em que ele vai falar dessa importância da criança. A mensagem se chama Em Auxílio à Criança, Reformador, de outubro de 1953, E ele diz assim: como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem, e como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança? O menino de agora dominará depois. Estamos agora preparando os políticos do porvir, os médicos do porvir, os professores do porvir, os engenheiros do porvir. Todos, todas as profissões que terão todos a mesma dignidade, o mesmo valor, estão sendo hoje preparados. Estamos preparando hoje os nossos bisavôs do futuro. Estamos educando hoje os nossos bisavôs, bisavós, avós e avós, que serão aqueles que mais adiante haverão de nos educar. Com o que queremos lhes formar, com que tipo de material, de visão de mundo e de entendimento de valores os queremos moldar, porque logo ali mais adiante seremos nós, na condição deles, hoje sob a nossa tutela. E aí ele tem uma frase lapidar: na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. Na urna daqueles pequeninos corações estão as respostas aos enigmas que envolvem a felicidade, a paz e a fraternidade humana. O que dá acesso a essa urna, o que a preenche de luz, a chave do amor. A chave do amor. Educando-se com amor, conseguimos ir mais além. Conseguimos ir mais fundo, trabalhando não só efeitos, mas alterando as causas. E alterando as causas, os sentimentos, renovando os destinos desses serizinhos sob as nossas mãos. Por isso ele diz: a recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é trabalho urgente e inadiável, que devemos executar se nos propomos alcançar o porvir com a verdadeira regeneração. Trabalhar essa mente infantil, preenchê-la de luz, de valores, de ideais novos, que a façam enxergar a vida de perspectivas mais altas, consolidando novos tempos, neles, para nós, para o futuro. Na criança, ergue-se o amanhã. Talvez por isso,
à frente da multidão aflita, proclamou o nosso divino mestre: deixai vir a mim os pequeninos. Dirigamos-nos para o Cristo, conduzindo conosco os tenros corações das criancinhas, e mais cedo do que possamos esperar, a terra encontrará o caminho glorioso da paz imperecível. Eis a proposta que está diante de nós. Sabemos já dos inúmeros, louváveis, muito meritórios esforços que têm sido feitos nesse sentido. Mas sabemos, podemos sempre melhorar, aperfeiçoar, nos integrar, nos envolver ainda mais, aprendendo, enfim, a amar e a encontrar na urna desses coraçõezinhos a resposta que todos buscamos para a paz, para a fraternidade do mundo. Que Jesus, portanto, nos abençoe e nos inspire a todos na edificação desse futuro. Muita paz.